Olá, amigo do Barbacena Online, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro e o Atlético se livrou por pouco, porque ontem o Flamengo empatou em 1-1 e o Galo segue na liderança. E o Cruzeiro, Felipão chegou à Toca da Raposa com a missão de salvar o ano do Cruzeiro. Na Toca da Raposa, uma grande novidade às vésperas de mais um jogo pela Série B do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Cruzeiro joga hoje, sexta-feira, contra o Juventude no Mineirão. E o Cruzeiro agora está preocupado com esse jogo, claro, tem toda uma expectativa, já que o Cruzeiro está na zona do rebaixamento da Série B. O Cruzeiro é o penúltimo colocado, é o vice-lanterna da competição. Mas uma notícia que chega para agradar o torcedor cruzeirense. Luiz Felipe Scolari, Felipão, técnico pentacampeão, né, com a seleção brasileira, já dirigiu o Cruzeiro lá atrás, antes de ir para a seleção brasileira em 2001, volta à Toca da Raposa, agora numa situação mais difícil, de livrar o Cruzeiro do rebaixamento para a Série C e se manter na Série B, ou quem sabe, né, e eu volto a dizer, eu acredito nisso ainda, para que o Cruzeiro retorne à Série A do Campeonato Brasileiro em 2021. Felipão, um treinador experiente, né, tem aquele detalhe, né, aquela história do 7-1, né, da eliminação na Copa do Mundo aqui no Brasil em 2014, mas é um técnico vitorioso, é um técnico que tem um grande currículo, uma grande história no futebol brasileiro, e neste momento de crise, é assim uma decisão bacana da diretoria, uma decisão acertada. O Cruzeiro vai contar com patrocinadores para bancar o salário do Felipão, que não é um salário tão baixo assim. O Cruzeiro estava sem treinador, o Felipão estava sem time desde o ano passado, e agora chega a Belo Horizonte, chega a Toca da Raposa, provavelmente no domingo já comanda os treinos na Toca da Raposa, como disse, com a missão de ajudar o time dos Cruzeiro a sair dessa situação e, claro, voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro. Seja bem-vindo, Felipão, e o torcedor cruzeirense fica feliz com a chegada do Felipão na Toca da Raposa. O Atlético perdeu o seu 100% de aproveitamento jogando no Mineirão com um empate com o Fluminense na noite de quarta-feira. Aliás, foi um jogo espetacular, né? Foi aquela partida realmente de deixar quem aprecia um bom futebol feliz da vida. Mesmo sendo um empate de 1-1, mas o goleiro do Fluminense realmente fez um trabalho fantástico e evitou mais uma vitória do Galo jogando no Mineirão. São Paulo ficou bravo, né? Perdeu essa sequência, mas realmente ainda é líder da competição. O torcedor atleticano dormiu meio ressabiado, porque ontem à noite o Flamengo iria jogar e se vencesse o Bragantino no Maracanã, resultado muito provável de acontecer, já vamos falar desse jogo, mas o jogo ficou em 1-1 e com isso o Atlético segue na liderança, mas agora com um detalhe, né? Na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, o Atlético é o primeiro colocado ainda com 31 pontos, o Internacional e o Flamengo também com 31 pontos. Então agora está tudo ali equilibrado. Vale lembrar que o Atlético tem um jogo a menos, mas é preciso que o Atlético tente vencer fora de casa, faça esse futebol que está encantando todo o Brasil fora de casa e vença. O próximo compromisso do Atlético é justamente contra o Bahia. O Atlético joga contra o Bahia na segunda-feira, então assim, o Atlético já vai saber os resultados de todos os outros jogos. O Atlético com a obrigação de vencer fora de casa para manter a liderança da competição do Campeonato Brasileiro. O Flamengo recebeu o Bragantino no Maracanã com a chance de uma vitória, né? O Bragantino, vale lembrar, o vice-lanterna da competição. Caso o Flamengo vencesse essa partida, como disse, poderia assumir a liderança isolada da competição, mas isso não aconteceu. O jogo empatado em 1-1 e o Flamengo está ali, como disse, na terceira colocação na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro e aí lutando para tá na disputa com o Galo, com o Inter principalmente, nesse Campeonato Brasileiro tão emocionante, tão empolgante que está acontecendo esse ano. Mesmo no campeonato sem torcida, mas estamos tendo jogos realmente espetaculares. Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, vamos lá, Fluminense e Ceará, Coritiba e Santos, Atlético Goianiense e Atlético Paranaense, São Paulo e Grêmio, esse jogão no Morumbi. Corinthians e Flamengo, um dos maiores clássicos do futebol nacional, torcedor do Galo torcendo pro Corinthians, hein? Internacional e Vasco jogam no Beira-Rio. O Inter, que vem de uma vitória estrondosa fora de casa contra o Sport, recebe agora o Vasco no Beira-Rio. Bragantino e Sport, Fortaleza e Palmeiras e Botafogo e Goiás. E lá na segunda-feira, né, o Botafogo e Goiás também na segunda. Na segunda, o Galo joga contra o Bahia fora de casa, precisando da vitória para se manter na liderança do Campeonato Brasileiro.
Grande abraço, torcedor!